Os tribunais de contas do país têm a missão de fazer o controle das contas públicas, de dar maior transparência aos gastos públicos e mais eficiência às políticas públicas. Em Minas Gerais, qual o tamanho desse desafio em um estado continental com 853 municípios? Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, eu tenho aqui o prazer e a honra de receber o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Durval Ângelo Andrade, que tomou posse no último dia 13 de fevereiro. Conselheiro, obrigado pela participação, um prazer recebê-lo aqui, parabéns e sucesso na missão. Eu que agradeço, Orion. Acho que seu programa hoje é uma grande referência no pensamento jurídico no Brasil. É uma alegria poder conversar Prazer com você. Todo nosso. Muito obrigado. Bom, e a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e deixe lá seus comentários e sugestões que serão muito bem-vindos. Conselheiro Durval, presidente, sabemos da vocação do Tribunal de Contas, né, de fazer esse controle das contas públicas. Como é que é esse desafio em Minas Gerais? É o maior tribunal do país? Sim. O Brasil tem 33 tribunais de contas, porque nós temos 3 estados que têm também 12 municípios, que no caso é Goiás, Pará e Bahia, e nós temos 2 municipais, que é o do Rio de Janeiro e de São Paulo. O advento dos tribunais de contas foi um grande movimento civilista empreendido pelo jurista Rui Barbosa. Tanto que pouca gente sabe que o Tribunal de Contas da União ele foi criado em 1890, um ano antes de entrar em vigor a primeira Constituição Republicana, né? Então, todo movimento que envolva dinheiro público ou parcela de dinheiro público, em tese, pode ser objeto de fiscalização, de auditoria, de acompanhamento, de controle externo pelos tribunais de contas. Então, para você ter uma ideia, Minas nós temos 853 prefeituras, com suas secretarias, em alguns casos com empresas municipais, com autarquias, nós temos 853 câmaras municipais e temos também o Poder Executivo Estadual, com suas secretarias, suas empresas públicas, suas autarquias e especialmente também fundações públicas, consórcios intermunicipais e no caso Minas Gerais tem uma fartura de quase 5.000 caixas escolares que recebem dinheiro público. E também entidades conveniadas, entidades da sociedade civil, OCIP, que trabalham na totalidade ou em parte com recursos públicos. Então, Minas Gerais é, de longe, o maior tribunal de contas do país. Nós temos mais de 30.000 jurisdicionados com CNPJs, que são todos fiscalizados pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais. Não é fácil. Empresas públicas também, né? Empresas públicas também, então, inclusive as grandes ou pequenas, né, são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas. Entendi. Bom, a gente falou aqui de alguns conceitos, mas é bom sempre a gente recorrer à Constituição, né? O que é um Tribunal de Contas? Na verdade, ele é um órgão fiscalizador, vigilante, ou ele pode ser também orientador? Olha bem, a Constituição, a Constituição Federal, a partir do artigo 70, 71, colocam de forma clara o objetivo e a missão de um Tribunal de Contas, né? E essa visão muda muito de acordo com os tempos, com as épocas, com a conjuntura social e política, com o movimento real da sociedade, né? Então a visão que a gente tinha de um Tribunal de Contas era um pouco como um cão de guarda, que latia, que rosnava, em alguns casos também, não muitos, porque as pernas do tribunal não são tão grandes assim, que também mordia, né? Hoje a gente tem uma visão de um Tribunal de Contas sem perder esse aspecto punitivo, que muitas vezes a fiscalização envolve isso também. Nós temos que ter uma visão de um Tribunal de Contas um pouco como um cão-guia, aquele que conduz, aquele que orienta. E essa função nova
dos tribunais de contas, a função pedagógica de orientação, ela é fundamental e ela tem sobressaído muito hoje. Hoje se discute a questão de justiça restaurativa no âmbito dos tribunais de contas, de consensualismo, né? Tanto que nós vamos criar no tribunal uma mesa fixa de negociações. Por quê? Muitas vezes não adianta você colocar o trinco ou o cadeado na janela depois que foi arrombado. Tudo bem, pode colocar que você evita um novo arrombamento. Mas o bom é prevenir, né? E nós temos uma situação das mais interessantes. Recentemente, teve uma tese de mestrado de um servidor do Tribunal de Contas que analisou a escolaridade dos 853 prefeitos de Minas Gerais. Atuais? A escolaridade, um grau de escolarização. Os eleitos, os atuais? Não, de 10 anos atrás. Nós estamos pensando em atualizar essa pesquisa. E é uma tese de mestrado muito preciosa, né? E é interessante que quase 400 prefeitos tinham curso ou primário ou ensino médio incompleto. E pouquíssimos tinham, cerca de 130, 140, tinham curso superior. E é interessante que muitos que tinham curso superior não quer dizer que tinham acesso às informações todas. Muitos médicos que nunca participaram de uma gestão pública, ou engenheiro que não participaram de uma gestão pública, ou professores que nunca nem foram diretores de sua escola. E é interessante que o pesquisador, o Pedro, servidor do Tribunal de Contas, ele fez um comparativo com a escolaridade dos servidores do Tribunal de Contas, que mostra que há uma diferença muito grande. Não que a gente ache que só a escola formal que habilita alguém a ser prefeito, mas tem conhecimentos, por exemplo, de aplicação de verba em educação, de política educacional, que exige algum conhecimento, ou até o conhecimento do secretário municipal de educação ser fiscalizado pelo prefeito. Você tem a questão de recursos da saúde, são técnicos específicos. Então, essa pesquisa desse servidor de Minas Gerais me deixou com muita clareza que a função pedagógica, a gente tem que instruir, tem que ensinar, temos que realizar fóruns técnicos para mostrar para o alcaide, para o gestor municipal como deve fazer e os riscos que ele tem se fizer errado. Na Bíblia, nós conhecemos muito bem a parábola dos talentos, né? Das pessoas que recebem os talentos, recebem um recurso para serem aplicados, né? E a conclusão da parábola é interessante. Ao que muito for dado, muito será cobrado. Eu acho que nós podemos cobrar muito mais se fizermos esse trabalho de diálogo, esse trabalho de formação, de educação, nós poderíamos cobrar muito mais dos agentes municipais. Se você quiser, pode assistir na íntegra essa entrevista no canal da AMAGE no YouTube, uma parceria da Associação dos Magistrados Mineiros com a Associação Mineira de Rádio e Televisão, AMIRT. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.